Olá pessoal, estamos aqui na continuação do nosso devocional diário. Hoje nós vamos comentar o capítulo 7 e 8 de Romanos. Nós nos propomos a ler diariamente 2 capítulos da Bíblia. Leva mais de 10 minutos essa leitura. E eu tenho feito isso diariamente. Então todo dia nós lemos 2 capítulos e logo depois que eu termino a minha leitura eu vou lá e publico o vídeo. E eu desejo que você me acompanhe nessa leitura. Se você não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve, marca a notificação para você receber os vídeos ou os áudios, né? E no final você pode, se desejar, colocar um comentário e marcar lá o gostei ou não gostei. Seguindo então na nossa devocional diária, os nossos comentários de hoje é o capítulo 7 e 8 de Romanos. Nós vamos levar 8 dias para ler Romanos, todos estamos na metade da leitura de Romanos. O capítulo 7 mostra e faz uma analogia rápida em relação ao casamento, em que enquanto estamos vivos, a lei do casamento está sobre o casal. Então um está ligado ao outro enquanto estão vivos. Quando alguém morre, um está livre do outro. Então ele faz analogia em relação ao pecado, né? A lei do pecado só tem efeito sobre mim enquanto eu estou vivo. Se de alguma forma eu me considero morto para o mundo, essa lei não tem mais peso sobre mim. Só que acontece que na minha carne ainda pesa profundamente a lei do pecado que escraviza ela para as coisas do pecado. Então o que acontece com a lei de Deus que vem sobre a minha mente, que me dá prazer e me dá alegria de saber que eu estou servindo a Deus? A lei de Deus, quando chega, ela ainda que seja boa para a minha mente, ela mostra que meu corpo é incapaz de se livrar dela. E aí Paulo termina o capítulo 7 mostrando uma coisa que é uma vivência diária nossa, que diariamente nós vivemos nisso, que diz o seguinte: miserável no que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por quê? Porque o bem que eu quero fazer, que na minha mente eu quero fazer, eu não consigo, porque o meu corpo e o pecado que habita na minha vida, ele continua me empurrando para as coisas erradas. Ou seja, isso é uma prova de que eu nasci em pecado e que eu estou sujeita à lei do pecado que me escraviza fazendo as coisas e os desejos da carne. E com isso eu sou oposição a Deus. Aí ele fala: miserável no que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele dá a dica para o capítulo 8, em que ele vai mostrar que essa obra foi feita por Jesus. Quando ele fala assim: graças a Deus por Jesus Cristo, que de maneira que de eu mim mesmo, no meu corpo sou escravo do pecado, mas com a minha mente sou escravo de Cristo. E aí ele começa o capítulo 8 com uma grande declaração: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque aí ele fala: o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, ou seja, a lei estava sobre o homem, sobre a carne. Então, ainda que ela falasse de coisas boas, coisas referentes a Deus, coisas que não matarás, não adulterarás, não mentirás, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo, como ela estava dentro do contexto da carne, o pecado agindo sobre a carne torna impossível o cumprimento da lei. Então, a lei por si só não era capaz de ser cumprida. Foi necessário que... então, vamos ler o versículo 2. Por quanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho na carne, né? De maneira que, no tocante ao pecado, e com efeito, condenando Deus na carne pecado. Como Jesus viveu e não pecou, ele condenou na carne, através dele, que é próprio Deus, o pecado. Ou seja, ele morreu e pagou o preço por nós. Então, a partir daí, aquilo que a lei não conseguia fazer sobre a minha carne, em Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, no Espírito da vida de Cristo que habita em nós, nós passamos a ser capazes de anular o nosso corpo e viver segundo Deus. Então, o Espírito de vida que Deus nos dá a partir da obra de Cristo Jesus, pela fé, nos faz capaz de vencer o peso da lei que nos torna escravo na nossa carne. E aí por isso que vem de Paulo uma frase no imperativo: não reine, portanto, no vosso corpo mortal o pecado. Porque ele diz: vocês receberam de Deus a graça que faz com que o Espírito Santo te dê todas as condições de vencer o pecado pela fé. Que aquilo que você antes não conseguia fazer, porque, primeiro, você estava enfermo quanto ao pecado, você continua enfermo quanto ao pecado, mas não tem instrumento nenhum para vencer este pecado, hoje você tem. É o Espírito de vida em Cristo. É quando você aponta para Jesus e fala: a obra que Jesus fez, ela pode se realizar na minha vida hoje, porque esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, pode ressuscitar o meu corpo
do pecado e da morte que habita em mim, me livrando da corrupção do pecado. Isso é muito complicado para minha mente, porque para me convertir parece que não mudou nada. Sim, porque isso não é algo que eu ando pelo que vejo, nem pelo que sinto, é o que eu ando pela fé. E essas coisas se realizam em mim porque Deus garante através do seu espírito de vida. Isso não significa que você não vai deixar de ter doença, isso não significa que você vai deixar de morrer, não. Isso significa que você pode, aqui, agora, cumprir todo o desejo de Deus para a sua vida por causa do nome de Jesus. Ou seja, você cumpre o desejo na sua vida em nome de Jesus, porque Deus, a partir do nome de Jesus, sela você com o Espírito da vida, que ressuscitou Jesus dentre os mortos e ressuscita a gente de ficar debaixo do corpo da corrupção e da morte. Isso é uma questão de fé, a questão de andar por fé. Aí o que acontece? Quando ele fala isso, ele dá uma outra saída. Ele fala uma coisa mais ainda. Ele fala, já que o Espírito de vida te tornou filho de Deus, ele também te torna herdeiro. Herdeiro dele e co-herdeiro com Cristo. Então você passa a ter acesso a toda a glória de Deus. Então, olha só, não vem só quando o Espírito Santo te liberta da corrupção da carne, ou seja, das paixões da carne, te dá todas as condições de você decidir por não seguir as corrupções e as paixões da carne, ele também te dá a herança completa da glória de Deus em Cristo Jesus para você. Então você não está com uma perspectiva somente de vencer a carne e cumprir a Deus, mas também de receber a herança de Deus. E que herança de Deus é essa? É a glória dele habitando em mim. Agora, evidentemente, que ainda eu estou debaixo da carne. E por isso, muitas vezes, vem tribulação e sofrimento. Mas essa tribulação e sofrimento que eu sofro na carne, porque aí ele fala sobre a criação. A criação diz o seguinte, a criação está sujeita a esse pecado por causa do homem que pecou. E ela geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. Ela geme o quê? O resgate, a redenção da criação dela mesma, que está corrompida pelo pecado. E esse gemer, ela olha para você. Ela olha para você que prega Cristo, que espelha Cristo, que mostra Jesus, que age segundo Jesus, vendo que o reino de Deus é anunciado pela sua vida, pelo seu dia a dia. E ela geme e espera em você. Esse sofrimento também nós temos. Porque ele termina dizendo assim, e não somente a criação suporta dores. O versículo 23, né? Mas também nós que temos as primícias do Espírito. E igualmente sofremos aguardando o resgate da nossa carne. Por isso que nós vamos ser ressuscitados quando morrer, para termos a restauração completa, não só do espírito, mas do corpo e da alma. E aí, o que ele fala? Porque nós fomos salvos nessa esperança. Porque é fato, Deus já estabeleceu isso. Independente do tempo hoje estar sendo revelado, isso é fato. Certamente ele vem e virá. Isso está escrito. E esse vem e virá significa tudo, na minha vida inclusive. O resgate, a ressurreição, a capacidade que eu tenho de vencer o pecado, a capacidade pela fé que eu tenho de dizer não, a capacidade pela fé que eu tenho de dizer sim para Cristo. Isso é fato. Então, essas coisas podem trazer sofrimento na minha carne. Mas isso aí que ele fala, essas coisas são incomparáveis com a glória que há por vir. E uma coisa acontece, nessa nossa caminhada, pela fé, sabendo que o Espírito nos deu vida em Cristo Jesus, no nosso espírito, na nossa mente, nós vamos passar muita dificuldade, mas o Espírito nos assiste na nossa fraqueza. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e vai nos redimindo dia a dia, porque nós acreditamos e confiamos e mantemos firmemente a nossa vocação. Lembra que eu falei ontem sobre isso? Porque nós precisamos continuar, porque enquanto que a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Na esperança somos salvos. Aí volta a falar isso. Na esperança somos salvos, porque no nosso dia a dia o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí ele fala sobre uma palavrinha, predestinação. Eu não vou entrar nesse mérito aqui sobre predestinação, mas nesse contexto, a predestinação quer dizer o seguinte: nesse contexto, sem entrar em qualquer mérito teológico, ou arminiano, ou batista, ou presbiteriano, a predestinação nesse contexto é o seguinte: Deus disse que é assim, que em Cristo Jesus você está livre do pecado, e desta forma, a esses que creem nisso, que Ele chamou, Ele também, agora vem a sequência: por quantos que de antemão conheceu, né? Serem conformes à imagem do seu filho. É o que você decidiu.
esse também chamou. Aos que também a chamou, justificou, todos em Cristo. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, nós vamos passar por essa sequência, mesmo que seja de tribulação, mas o fim disso é sermos glorificados em Cristo. Nesse contexto. Teremos outro contexto mais na frente. E eu não vou entrar no mérito teológico disso, nem a favor nem contra. Mas nesse contexto, é o que Deus estabeleceu, é o que eu falei lá atrás. Deus estabeleceu e é fato, independente dele ter se realizado hoje, ontem ou amanhã. É fato. Você se livrou do pecado por causa do nome de Cristo Jesus. E isso vai te gerar, mesmo que te gere tribulação, vai te levar a ser glorificado em Cristo. Então ele fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Não porque nós amamos a Deus, mas porque Deus nos amou primeiro. E essa firmeza de manter-nos firmes nele vem de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Nada poderá, porque a Bíblia fala assim, se Deus não se poupou a si mesmo, entregando a si mesmo por nós, você acha que alguém pode nos tirar da presença dele? Então creia nisso. Creia, por mais difícil, por mais dúvidas que você tem quanto à tua jornada e quanto ao teu comportamento, creia que tudo que pode te conduzir à vida, Deus te deu através do Espírito Santo. E tudo que você precisa, o Espírito Santo está gemendo por você. E ninguém pode tirar da mão do Senhor e do cuidado dele. E ele termina assim, porque estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está manifesto somente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe, possa acrescentar essa palavra, não se ligue em coisas teológicas, mas pegue a palavra viva. Jesus falou assim, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitas vezes as coisas não são racionais, mas as coisas são espirituais. Deus abençoe, acrescente essa palavra para você, em nome de Jesus. Amém.